Bom dia, eu quero, tô fazendo um devocional hoje, né? E eu quero estar compartilhando com vocês. Submissão à vontade de Deus. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26, 39. E se a gente for ler lá na Bíblia, essa passagem, a gente vê, em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou lhe orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, a gente vê que Jesus levou, né? Pedro, Tiago e João. E os outros 8 discípulos ficaram, não, Jesus não levou. Judas já não fazia parte mais desses discípulos, então ficaram 8 discípulos para trás. E levando consigo, né? Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigie comigo. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aqui a gente vê que a parte humana de Jesus falou mais alto. A angústia bateu nele. Ele sabia o porquê que ele estava ali. Ele sabia da missão dele, ele sabia da vontade de Deus na vida dele. Mas ele ficou angustiado, ele ficou triste. Ele sabia que a hora dele estava chegando. E ele sabia que era a vontade de Deus. Mas isso não isentou ele de ficar triste. Isso não isentou ele de ter angústia. E aqui a gente vê que ele não ficou triste. Ele ficou profundamente triste. E aí eu fiquei pensando: que cálice é esse? Que ele chega a falar: que passe de mim este cálice. Ele chega a pedir para Deus: meu Pai, passe de mim esse cálice. Mas na frente ele fala: contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Por que como eu quero? Porque a vontade de Jesus naquele momento era não passar pelo que ele sabia que ele ia passar. Ele sabia que ele ia passar pela dor, ele sabia que ele ia passar pela humilhação. Mas ele sabia que essa era a missão dele e era a vontade de Deus Pai para ele. E aí eu fiquei pensando: este cálice é isso. Este cálice é essa missão. Ele queria passar, ele queria o quê? Que passasse, que ele não recebesse essa humilhação, essa dor, a morte. Mas ele colocou acima de tudo a vontade de Deus. Não é a minha vontade, é a tua vontade. E muitas das vezes a gente é assim, né? Eu fiquei pensando, a gente tem uma de falar assim: Deus, seja a tua vontade. Seja a tua vontade na minha vida. Mas aí quando Deus vem e começa a fazer a vontade dele, tira algo ali, tira alguma coisinha aqui. Aí a gente, quando começa a ver que vai sofrer, vai sentir dor pro nosso lado, aí a gente não quer. A gente não quer porque a gente é humano. E Jesus, mesmo sendo Cristo, né, mesmo sendo que a gente vê o Filho de Deus Pai, o que aconteceu? Ele, num momento de tristeza, de angústia, o lado humano dele falou mais alto naquele momento, né? Mas ele não deixou que a vontade dele fosse feita. Ele colocou a vontade de Deus acima de tudo. E assim a gente tem que fazer, né? Aí vem a dor, a gente às vezes pensa no amanhã e fica pensando: meu Deus do céu, o que vai ser amanhã, não sei o quê. Mas a gente tem que lembrar o quê? Que a gente entregou para Deus, que a gente colocou na mão dele e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A gente, pode ser que a gente venha ter tristeza, medo, angústia? Pode, a gente é humano. E não é errado. Errado é o quê? A gente se culpar por isso. Errado é a gente se prostrar e se entregar nessa tristeza. Algo que não pode acontecer. Eu até falo, gente, é muito, muito difícil falar assim, que seja feita a vontade de Deus e deixar que a vontade de Deus seja feita. Porque muitas das vezes a gente fala da boca para fora, muitas das vezes a gente fala assim, é feita a vontade de Deus. Aí quando Deus começa a fazer a vontade dele, aí a gente pensa: epa, mas será que é a vontade de Deus mesmo? Epa, nossa, tô sofrendo, será que essa é a vontade de Deus? Mas a gente tem que pensar o que é o processo. Às vezes o processo tá doendo, mas lá na frente Deus vem com algo bem melhor, que ele tirou naquele momento que você pensou que não era de Deus. Às vezes a gente pensa assim, a gente entrega para Deus, aí Deus começa a tirar, a gente pensa: mas será que é Deus mesmo? Mas Deus está trabalhando, você entregou, confia. Confia, o melhor tá por vir. Você é filha, você é amada, e Deus tem o melhor para você. Então, se você entregou, confia. Ficou um pouco longo o vídeo, mas é uma reflexão e falou muito comigo essa palavra.